Estamos de volta com o WW. Vamos falar agora sobre a reforma ministerial. O presidente Lula confirmou, agora no começo da noite dessa quarta-feira, os 2 novos nomes do Centrão para a esplanada. Silvio Costa Filho, do Republicanos, assume a pasta dos portos e aeroportos. E o André Fufuca, do PP, fica com o Ministério dos Esportes. Os deputados serão empossados depois que o presidente Lula voltar da reunião do G20 na Índia. Os detalhes na reportagem de Tainá Farfan. André Fufuca foi eleito deputado federal em 2014 aos 25 anos. Em 2016, votou a favor da abertura de processo de impeachment da petista Dilma Rousseff. No terceiro mandato pelo PP do Maranhão, Fufuca deixa a cadeira para assumir a pasta dos esportes, no lugar de Ana Moser, no governo Lula. Agradeço ao presidente Lula pela confiança e pelo gesto, que fortalece a democracia e honra os poderes da nossa República. Outro nome do Centrão na esplanada é o do deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, que também fez carreira na política. É filho de Silvio Costa, vice-líder do governo Dilma na Câmara até o afastamento dela. Assume o Ministério dos Portos e Aeroportos, hoje liderado por Márcio França, do PSB, e que será realocado para um novo ministério, que será o das micro e pequenas empresas. O PP e o Republicanos ainda negociam com o Planalto o controle da Caixa Econômica Federal e da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. A CNN apurou que o governo ainda está definindo o tamanho e como funcionará a FUNASA, que chegou a ser extinta por Lula na reestruturação do Poder Executivo, mas foi recriada pelo Congresso. Já em relação à Caixa, o impasse está nas 12 vice-presidências do banco. O Centrão quer distribuir os cargos entre as siglas do bloco e até PSDB pode entrar na divisão. Mas o PT resiste à ideia de entregar todas as vices e gostaria de manter 2 com o partido de Lula. Uma delas, a de habitação. O aumento do espaço do Centrão no alto escalão faz parte da estratégia de Lula para ampliar o apoio no Congresso. O terceiro mandato do petista já tinha começado com a presença de ministros do União Brasil, do MDB e do PSD. Mesmo assim, não foi suficiente para evitar entraves em votações importantes. A chegada do PP e Republicanos antecipa outras votações no segundo semestre, que buscam aumentar a arrecadação, além da reforma tributária em trâmite no Senado Federal. O Ministério do Esporte, a ex-ministra, a ministra Ana Moser, divulgou agora à noite uma nota em que demonstra, ali fica bem clara, a insatisfação e o incômodo dela com a mudança. Ela diz na nota, abre aspas, esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal, mas entende que este caminho apenas começou a ser trilhado, fecha aspas. E na mesma nota, Ana Moser agradeceu pela confiança de Lula e lamentou por ter tido pouco tempo à frente da pasta. Leonardo, o que dá para ler esse desenho final da reforma ministerial do Lula, 7 meses depois da equipe que tomou posse junto com ele, dia 1º de janeiro? Foi uma decisão difícil, do presidente Lula, porque além de ter que retirar ministros que estavam recém-impossados, recém-chegados, ele teve que incorporar partidos políticos que estiveram no núcleo duro do governo Bolsonaro. Mas do ponto de vista pragmático, da praxis política, era muito difícil seguir sem fazer esse arranjo. Até porque, nesse segundo semestre, existe uma extensa agenda de aumento de tributos, criação de novas taxas, enfim. É preciso suprir um rombo aí de 170, 180 bilhões de reais, e há medidas que vão ser muito significativas. E a gente sabe que votar aumento de imposto é sempre muito complicado. O Congresso já tinha dado sinais importantes de que tinha disposição de colaborar, mas que desejava fazer parte dessa mesa, dessa mesa das principais decisões nacionais
que hoje é comandada pelo PT. Então, na semana passada, teve desoneração de folha, inclusive de prefeituras, de atores públicos. A gente teve sinalizações difíceis sobre a possibilidade de tributação de juros de capital próprio, fundos offshore, enfim. Então, o PT entendeu que ou entregava ou realmente ia passar por muita dificuldade, só que isso acabou cobrando um preço muito, muito severo, né? Não apenas pelo tamanho das pastas, enfim, isso é normal, mas principalmente por quem saiu, né? E aí, nesse caso específico, foi uma mulher, né? A gente sabe que o presidente Lula tem sofrido nessa agenda, então foi sim uma circunstância difícil, mas da qual dificilmente o presidente Lula escaparia. Bom, vamos dar uma olhada como ficou, é importante a gente posicionar quem nos assiste, como ficou essa divisão de forças na Câmara, com o ingresso do PP e Republicanos no governo. Vamos só lembrar, PP e Republicanos eram um dos eixos ali de sustentação política do governo Bolsonaro. Já está aí a tela. Acho que o que mais nos interessa é esse antes e depois, né? A gente vê ali a nova base, né, de apoio esperada por Lula, né? Não dá para dizer garantida, né? Com 356 deputados federais, né? E na oposição ficariam ali pelas contas 157 deputados. Tem aí uma ampliação dessa base. Importante pontuar que não necessariamente a adesão de PP e Republicanos ao governo Lula, de novo, dois partidos que sustentaram, era a trinca de partidos que sustentavam o governo Bolsonaro, né, junto com o PL, não necessariamente significam que esses partidos, essas bancadas, levarão todos os votos, né, mas pelo menos uma parte dos votos o presidente Lula, o Palácio do Planalto, garante. Daniel Richtner, vida tranquila para o governo? 356 deputados, olha só que beleza. Dá para contar na prática com quanto desse número? Depende em que tipo de votação. Porque o governo Lula está contratando o quê? Está contratando um head, até uma certa tranquilidade esperada, a ver se confirma na prática, para votação de pautas mais econômicas. O orçamento de 2024, que tem uma previsão de déficit zero, depende muito de aumento de arrecadações, porque hoje o mercado está prevendo alguma coisa entre 0,5% e 1% de déficit. O governo quer chegar a zero. E para isso depende essencialmente de aumento de receitas. Tem votação de tributação de fundos, juros sobre capital próprio, uma série de outros projetos que o governo tem alguma dificuldade de encaminhar no Congresso. Para esse tipo de votação, o governo Lula realmente contrata um pouco mais de tranquilidade, consegue trazer mais para perto votos do PP, votos do Republicanos, mais votos do União Brasil, que foi contemplado na mudança no Ministério do Turismo com a entrada de Celso Sabino. Agora, temas como licenciamento ambiental, marco temporal, PL dos defensivos agrícolas, outras votações, saneamento, nada disso está garantido. Por incrível que pareça, até essas pautas são hoje chamadas muito correntemente pelos partidos desta nova base aliada de pautas ideológicas. Então, o governo contrata, assim, alguma tranquilidade na área econômica. Tudo que não é econômico vai continuar passando dificuldade. Bom, só uma ponderação aqui. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, me escreve aqui nesse exato instante, está nos assistindo, e diz que o Republicanos seguirá independente, numa independência colaborativa. Só pontuando aqui a posição dele. Presidente Marcos Pereira, ex-ministro e vice-presidente da Câmara dos Deputados. Thaís Herédia, tem algum impacto na privatização de portos, na política para portos e aeroportos, essa mudança? Você vê ali desafios? O que tem o novo ministro que se atentar?
O Márcio França assumiu essa pasta, né, com o desafio de lidar com uma expectativa muito grande para a privatização da Autoridade Portuária de Santos. O Porto de Santos, a operação dele já é toda privatizada e a grande expectativa era pela desestatização da autoridade, aquela que coordena e gere todo o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, é a maior faixa de escoamento da produção brasileira. E ele, desde sempre, foi frontalmente contra, enfrentou duramente o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, mas ele tinha autoridade para falar sobre isso, quem goste ou não, quem concordava ou não com ele, por ter sido gestor, inclusive em Santos, e tinha ali uma certa experiência. A ida do deputado, Silvio, ele levanta a questão seguinte: qual a experiência que ele tem, com qual força política ele chega para discutir problemas importantes, como das concessões dos aeroportos que deram errado. Aí o Daniel vai saber falar melhor do que eu, inclusive, o tamanho desse desafio, que é acertar as concessões que deram errado e tantas outras que precisam ser feitas. Então, a expectativa pela privatização de Porto Santos não vai acontecer, mas ainda assim demanda uma gestão importante. E ele não tem na sua carreira nada que se assemelhe a uma gestão parecida com essa. Daniel? Caio, eu tenho muita curiosidade para saber como vai ser a partilha de cargos dentro, por exemplo, do Ministério de Portos e Aeroportos. O que está dentro ali? O que está debaixo dessa pasta? 6 companhias docas que fazem a administração dos portos organizados, dos portos públicos, e cada uma com diretoria executiva, conselho de administração, conselho fiscal. E a Infraero hoje é bem menor do que era há 10 anos, mas, por exemplo, ela tem assentos no conselho de administração daqueles aeroportos privatizados nas primeiras rodadas, em que a Infraero ainda detém 49% de participação. Por exemplo, no Galeão, Viracopos, Cumbica, Guarulhos, Brasília. Ali o governo ainda tem a capacidade de indicar cargos. Esses cargos foram indicados por Márcio França e sua equipe. Técnicos, políticos, mas foram indicados por Márcio França. Isso caberá ao ministro Silvio Costa Filho? Isso caberá também ao Republicanos? Essas são perguntas que eu quero ver nas próximas semanas as respostas. Léo, para finalizar, vem mais mudança por aí, já que essas mudanças não garantem todos os votos, já que vai ter que negociar voto a voto, pauta a pauta, dá para prever mais mudanças, seja no segundo, no terceiro escalão, quem sabe no primeiro, talvez ano que vem? Certamente. Se a gente lembra do velho presidencialismo de coalizão que está passando para um revival agora, né, a gente vai se lembrar que é um processo de negociação constante. Não é? Mini crises, dependendo do projeto, dependendo da maioria exigida, a gente vai ver negociações sobre cargos menores, enfim. Esse é um processo de costura política que ele não termina, não é? Talvez a gente estivesse um pouco desacostumado desse processo, porque no governo anterior a gente tinha não o Congresso aderindo ao governo, mas o governo aderindo a uma pauta que era definida ali pelo Congresso. A gente tem muitos dados de votação, etc., mostrando essa situação. Nesse governo novo, ele buscou sim uma restauração, né, do velho presidencialismo de coalizão, que está se consolidando agora, mesmo que com limites, é importante destacar. Não é? Certamente os partidos que fazem parte da coalizão não garantem todos os votos, não apenas por posturas independentes, mas, por exemplo, a gente tem deputados desses partidos que são da base, mas que são de estados altamente bolsonaristas e que não podem aderir ao governo sob pena de perder seus mandatos. Então, a gente vai ter que ver ainda essa questão funcionando na prática e certamente a gente vai ter presencialmente, enfim, a gente vai ver o tempo todo esse processo de renegociação. Leonardo Barreto é diretor da Vector Research e cientista político. Muito obrigado, viu, Léo? Excelente feriado aí para você, Thaís Herédia também e para o Daniel Rittner também, para todos que nos acompanharam até agora. O WW termina aqui. Boa noite, um excelente feriado.